Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma saudação à organização do evento, agradecendo a oportunidade e a honra de estar aqui a convite do professor Jorge Bacelar e também rever pessoas que eu tenho muita honra de integrar no meu círculo de amizade, como o professor Nelson Lourenço, que também está na plateia. Faço a minha saudação à mesa, por parte do professor doutor Vladimir Brito, que conduz os trabalhos, e a todos os integrantes. E também faço uma saudação inicial muito especial à comemoração do dia 25 de abril, que se passou ontem, e que lá na Avenida Liberdade, enquanto eu assistia às manifestações, me deparei com a Associação dos Policiais, e que conduziu uma faixa com o seguinte dizer: uma polícia democrática a serviço do cidadão. Então, me tocou muito essa expressão, na medida em que a própria comunidade dos policiais, através da sua associação, assume e reafirmam publicamente um compromisso de uma polícia democrática, uma polícia voltada a garantir os direitos humanos, os direitos fundamentais do cidadão. Bom, eu vou comentar rapidamente um diagnóstico, alguns números referente à criminalidade no Brasil e fazer também alguns apontamentos, frutos de reflexões que temos tido junto ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma entidade que reúne policiais e pesquisadores na área das ciências sociais e que está na nossa agenda de preocupações no campo da segurança pública e talvez possa auxiliar nas reflexões. Bom, em relação a um diagnóstico, rapidamente, até eu vou fazer um desfile de números, nós temos algumas pesquisas, duas pesquisas importantes sobre a criminalidade. A primeira sobre a violência contra a mulher, e alguns dados são significativos no Brasil, porque é um tema muito importante. Ou seja, 503 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora em 2016 no Brasil, sendo que 207 mil mulheres foram agredidas com o uso de arma de fogo, e em muitos desses casos resultando em homicídio. O que é característica também dessas agressões é que 61% dos agressores são conhecidos da vítima, e 11% das mulheres somente fazem os registros oficiais. 52% das mulheres não fazem nada, não há nenhum registro. Então, esse é um problema muito sério em termos de reflexão de criminalidade. Uma segunda pesquisa, também trago alguns números básicos, é sobre a vitimização e percepção do risco entre profissionais do sistema de segurança pública. Ou seja, 76% dos profissionais de segurança pública já sofreram ameaças no exercício da sua função, sendo que 61% desses profissionais já tiveram algum colega próximo vítima de homicídio em serviço. Ou seja, há uma questão de debate no Brasil sobre a questão dos policiais que matam e também os policiais que são vítimas da criminalidade. E 15% desses policiais diagnosticados com algum tipo de distúrbio psicológico. Então, os policiais, no exercício da sua função, eles também são vitimados de uma série de questões em relação à criminalidade, sendo que isso muda, inclusive, seus hábitos, por exemplo, de não se identificar junto à comunidade que são policiais, de não usar uniformes no ambiente público, de esconderem as suas credenciais. O Anuário Estatístico Brasileiro de Segurança Pública de 2016, que tem os dados de 2017, e aqui eu destaco os homicídios, fundamentalmente, apontam que em 2015 houveram 58.467 homicídios. Uma redução em 2014 de 2%, onde 1.263 vidas foram poupadas. 2016 beira a 60 mil homicídios no Brasil, numa taxa de 29 sobre 100 mil. Ou seja, são números extremamente elevados
em relação aos homicídios como uma pauta extremamente importante na segurança pública no Brasil. Fazendo um comparativo com o problema hoje ocorrendo na Síria, né, a guerra interna da Síria, o Brasil, em 5 anos, de 2011 e 2015, produziu mais mortes do que a guerra deflagrada internamente no Estado sírio. Um outro delito na área de patrimônio, em 2014 e 2015, foi a questão de roubos e furtos de veículos. Mais de 1 milhão de veículos foram objetos de roubos de veículos. 358 policiais foram vítimas de homicídio em 2015, sendo que 1/3 em serviço, que também é uma realidade no Brasil, que muitos policiais morrem no exercício de outras atividades, usando as credenciais de policiais, não em serviço, como segurança privada, atividades informais de complementação de renda. Bom, e alguns dados muito específicos, né, diz respeito de que mais de 3.000 vítimas de intervenções policiais, ou seja, homicídios praticados por policiais em confrontos das mais diversas naturezas. Em relação à população, 70% acham que os policiais exageram no uso da violência. 76% dos brasileiros têm medo de serem assassinados. Então, esses números bastante elevados da criminalidade, principalmente de homicídios, e também nesse indicador do roubo e furto de veículos, que atinge diretamente a pessoa de uma forma generalizada, geram um sentimento de medo, de insegurança, de incerteza na comunidade. Isso leva também a um dado extremamente preocupante de que 57% da população acredita numa frase que é muito recorrente no senso comum no Brasil, ou seja, que bandido bom é bandido morto. Então, isso espelha que há um elevado nível de violência e criminalidade produzidas principalmente nesses indicadores de homicídio, mas também leva que a sociedade tenha também um sentimento em relação à segurança pública de que a violência é o caminho para a solução, para respostas a esses elevados índices de criminalidade. Gostaria de fazer um pequeno retrospecto, vou tentar ser sucinto por causa do nosso tempo, né, sobre a questão da política de segurança pública que tem ocorrido no Brasil. Em 88 foi inaugurado um novo Estado brasileiro, um Estado democrático, com a Constituição Federal promulgada no dia 5 de outubro de 88. E a Constituição ela trouxe para o seu texto a questão da segurança pública. Ela traz no artigo 144 que a segurança é um dever do Estado, é um direito e responsabilidade de todos. Então, ela procura trazer um agregado bastante amplo na participação da segurança. E a nossa Constituição, ela tem, assim como a Constituição portuguesa, ela tem a inspiração, por isso a homenagem ao 25 de abril, porque a nossa Constituição ela é inspirada na Constituição Federal, na Constituição portuguesa. Ela traz como seus fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Então, a segurança pública ela deve ser vista a partir de um fundamento da pessoa humana, da sua dignidade, e no objetivo do Estado brasileiro, que é promover o bem de todos. Só que esse dispositivo da Constituição, ele até hoje, ele trouxe uma estrutura buscando identificar os órgãos policiais, a estrutura policial, atribuindo competências básicas constitucionais, mas até hoje ela não foi regulamentada, ou seja, não se organizou toda uma legislação infraconstitucional que estivesse articulada dentro desses propósitos e que fizesse um sistema realmente harmônico e integrado de todas as instituições. Na década de 90, passou-se a ter uma preocupação muito grande com a segurança pública e, a partir da União, se estabeleceu Planos Nacional de Segurança Pública, Planos Nacionais de Direitos Humanos. Aliás, a ordem está vertida. Primeiro se começou, a partir de um debate dos direitos humanos no final da década de 80 e mais fortemente na década de 90, levou que o governo brasileiro elaborasse um Plano Nacional de Direitos Humanos
e a partir desse plano de direitos humanos se focou na pauta da segurança pública. Mas, embora os índices de criminalidades em ascensão, a pauta da segurança pública muitas vezes fica num discurso político e não se transforma em políticas públicas. A tentativa dessas políticas públicas foi através desses planos nacionais de segurança pública que foram implementados na década de 90. No início da década na passagem para o século XXI, nos 10 primeiros anos, houve uma evolução bastante grande de políticas públicas nos Estados federados, como no Minas Gerais, onde foi criada uma Secretaria de Defesa Social procurando fazer a integração, onde se passou a observar que segurança pública não é um assunto específico das organizações policiais. As organizações policiais elas têm uma importância significativa no papel da segurança, mas é preciso trazer outros atores, outros agentes, fazer outros projetos, principalmente na articulação da sociedade, na participação da sociedade e também projetos sociais e comunitários. Então, em Minas Gerais, de 2004 a 2010, se estabelece o programa Fica Vivo, se estabelece programas de mediação de conflitos, acompanhamento de penas alternativas, se investe também no sistema prisional. No estado de Pernambuco, foi realizado um programa extremamente importante e que fez uma redução significativa nos índices de homicídio, que foi o Pacto pela Vida, de 2007 e 2012, onde se estruturou em torno de cerca de 90 projetos, todos voltados à área social, integração das polícias, investimento em tecnologia, mudança nas concepções técnicas das polícias, na relação com a sociedade. No Rio de Janeiro, também, através do secretário José Mariano Beltrame, iniciou-se um processo de investimento em políticas públicas de segurança, tendo como base os projetos realizados na cidade de Medellín, em Bogotá, onde um conjunto bastante amplo de projetos sociais e articulação com a comunidade fez com que houvesse uma redução significativa dos homicídios e do controle do crime organizado em tráfico, na questão de drogas naquela cidade. Isso espelhou as políticas públicas do Rio de Janeiro e chegou, inclusive, à questão da melhoria das polícias, treinamentos, redução da violência policial, combate à corrupção na polícia, até chegar na estruturação das chamadas UPPs, Unidades Pacificadoras de Polícia, junto às comunidades. Em São Paulo, também houve um investimento bastante significativo nas polícias, na estruturação, tecnologia, treinamentos, e acompanhado também de uma mudança da sistemática da criminalidade organizada. Hoje, em São Paulo, houve uma redução significativa. São Paulo, hoje, em 2015, a taxa de homicídio é 12 por 100 mil habitantes, bem abaixo da média nacional. Mas há um conjunto, um componente, que podemos depois discutir no debate, que une não só as iniciativas do Estado, mas também as iniciativas do próprio crime organizado. E, a nível da União, no século XXI, principalmente de 2003 a 2009, principalmente no segundo mandato do governo Lula, que se estabeleceu, no primeiro mandato ele fez um plano de segurança pública, que seria o segundo do país, mas o terceiro plano, que é o PRONASSE, que é o Plano de Segurança Pública com Cidadania, é o que teve uma visão bastante ampliada do tema da segurança, ou seja, além de investimentos materiais e treinamento e capacitação das polícias, mas trazer os municípios para o debate e fazer as ações sociais a partir dos municípios para o desenvolvimento da cidadania, principalmente dos jovens. Então, essas são algumas questões básicas sobre as políticas, mas elas ainda são muito isoladas. Basicamente, essas políticas da União em relação aos estados, e o Brasil é uma federação que tem 23 estados federados, mais os municípios, que também são entes federados, mais de 5 mil municípios, uma complexidade bastante ampla, no sentido de articular propósitos e objetivos. E muitas vezes essa relação federada ela fica simplesmente na busca de recursos junto à União para equipamentos e materiais,
e muitas vezes é difícil de se estabelecer um propósito de objetivos comuns para que todos atendam. Bom, o que acontece hoje, né? Então, a primeira década desse século ele foi até bastante produtivo, embora não generalizado, em termos de avanços de uma concepção, de uma ideia política, de uma política pública de segurança, principalmente em alguns casos específicos. Mas isso já nessa segunda década do século XX, praticamente tudo vai à terra. Ou seja, um problema sério na política brasileira é a descontinuidade dos projetos de segurança pública. Ou seja, a questão de segurança pública não é visto como um tema da sociedade, da comunidade, ou um tema de Estado. Não há conjugação de uma visão de uma política de Estado e de uma política de sociedade. Muitas vezes fica na política do governante. E na política do governante, quando ele assume o poder, a primeira coisa que se faz é desfazer os projetos estabelecidos. Isso gera uma despesa muito grande de desperdício de orçamentos, isso leva a um descrédito das próprias instituições policiais em relação aos novos projetos, isso leva a um descrédito da sociedade em relação aos reais interesses e objetivos que são determinados pelas políticas na execução dos seus objetivos. Vejo que em apenas 4 meses esse ano, nós já temos as seguintes constatações. Primeiro, inauguramos o ano com uma crise prisional, ou seja, a crise ela já vem se acumulando há anos, mas ela explode no início desse ano, com 2 grandes motins, um no estado do Amazonas e no Rio Grande do Norte, onde dezenas de pessoas são massacradas dentro dos presídios. Nessa discussão gera um debate de quem é responsável, ou seja, a União se retira da responsabilidade, os estados tentam livrar a responsabilidade atribuindo à União, ou seja, que a União não faz investimentos, que não é uma política da União, os estados remetem a responsabilidade para a União. A União diz que é responsabilidade do Estado, que é a competência constitucional do Estado. Ou seja, os estados e a União não assumem a responsabilidade conjuntamente. Não se sentem responsáveis, jogam as responsabilidades. Então, isso agrava cada vez mais essa questão hoje prisional, que é extremamente grave, sendo que o Brasil já vem sofrendo condenações, já há uma condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o funcionamento do sistema prisional, e há outros processos em andamento, e certamente será responsabilizado por descumprimento da legislação internacional, né, nesse ponto. Também algumas polícias, principalmente do Espírito Santo, inaugurou esse ano com uma greve muito significativa, impactante, porque houve uma paralisação total da polícia. E talvez os noticiários internacionais devem ter trazido alguma informação, e isso gerou um caos na sociedade, principalmente com vandalismos, com saques e assim por diante. O crescimento das mortes decorrendo da ação policial, como já vimos alguns números. Há uma crise fiscal significativa hoje no Brasil, que assola não só a União, mas também assola os entes federados. E isso leva à diminuição dos orçamentos das polícias, dos investimentos em todos os sentidos, na aplicação da sua atuação, e principalmente com reformas extremamente amplas que estão se produzindo, como no regime da Previdência, que vai afetar a aposentadoria dos policiais, os direitos dos policiais. Então, isso traz também uma consequência muito grande para essas estruturas. O fortalecimento de lobbies das indústrias de armas para acabar com o controle que é bastante rígido hoje no Brasil, né? Então, são alguns temas, depois eu posso aprofundar um pouquinho mais, que estão colocados nesse início de ano e que são extremamente impactantes para a segurança pública. Então, isso leva a uma certa complexidade. Se, por um lado, a comunidade, já por o encerramento, ela reclama muitas vezes a questão da violência policial, a sua ação violenta. Por outro lado, quando há o crime,
com os números da criminalidade, com os casos concretos. Há um clamor da comunidade para que o governo tenha políticas mais agressivas, políticas repressivas, inclusive o uso da violência para o combate, para o enfrentamento da criminalidade. Ou seja, a segurança pública é cada vez mais o calcanhar, o grande calcanhar de Aquiles na frágil democracia brasileira. Ou seja, no momento em que há um fortalecimento de posições sectárias que cultivam o medo, a xenofobia racista e a intolerância. Ou seja, o medo, a insegurança e a incerteza se tornam componentes extremamente importantes na estrutura da personalidade dos brasileiros. Bom, é preciso superar isso. Há caminho, sim, e principalmente que se construa um projeto apartidário e civilizatório que reúna os esforços de todos, ou seja, Estado, sociedade, profissionais e comunidades, um projeto coletivo e participativo. Aliás, como na apresentação foi colocado, os caminhos apontados aqui também nas políticas de Portugal. Então, é preciso assumir um compromisso ético e moral em torno de um projeto de país. No caso do Brasil, um projeto de segurança pública que caminhe estruturado e aperfeiçoando a sua democracia. Defender a vida, a liberdade e a cidadania deve ser um ponto central da política de segurança. E finalizando essa primeira parte, me lembro de um pensamento de Fernando Pessoa que diz o seguinte: dói-me a cabeça e o universo. Ou seja, pensar segurança pública dói a cabeça e o universo, mas é extremamente importante para a vida das pessoas. Obrigado.